pessoal evidentemente está em obstrução. O que está acontecendo aqui é uma ilegalidade flagrante. O que a gente tem agora é o regimento do Lira. Ontem a regra era uma. Aí, para garantir a quantidade de votos, mudou a regra. Aí mudou a regra de novo, para suspender, não era mais por 1 hora. Aí pode ser no dia seguinte. Aí hoje, para garantir o voto dos seus aliados que estão não sei aonde, muda a regra de novo. E tudo pode ser feito de maneira virtual. Isso é uma brincadeira, isso é um absurdo total. Está com medo de não ter o número de votos suficiente porque tem desacordo na base do governo e no próprio Centrão nessa distribuição dos 16 bilhões do orçamento secreto. É exatamente isso. Nós estamos em obstrução e denunciando para o Brasil que o que está acontecendo aqui é um descalabro, um absurdo, com o presidente da Câmara autoritário e fazendo um regimento dele e não da Câmara. Existe uma regra na Câmara de que as votações têm que acontecer de maneira híbrida. Como é que é isso? O parlamentar dá presença e depois ele pode votar remotamente. Ontem, no decorrer da votação da PEC, houve uma instabilidade no sistema de votação eletrônico. E aí o Lira, então, mudou pela primeira vez a regra do jogo. Ele disse que a votação não era mais híbrida e que a votação era necessariamente presencial. Vários parlamentares como eu, que já não estavam mais no espaço físico da Câmara, tiveram um impedimento de fazer a sua votação, por motivos dos mais diversos. O que tinha que ser feito numa votação como essa? Olha, se existir uma regra e ela não está podendo ser operada, você interrompe a votação, você encerra a sessão e você convoca uma nova sessão para que as pessoas possam votar pela regra que já estava combinada. Não fez isso. Fez a primeira mudança. Aí, vai para a segunda mudança. Ele, então, com medo de não ter quórum na votação dos destaques que mudavam a PEC, ao invés dele fazer uma interrupção por no mínimo 1 hora, ele suspendeu a sessão para só chamar a continuidade dela no outro dia, dando a manutenção do quórum. Foi a segunda alteração com a regra do jogo já acontecendo. Vejamos que a gente tem um processo de votação que começa híbrido, depois um processo de votação que é exclusivamente presencial. Já são 2 modos diferentes dentro de uma mesma votação. E por que ele, então, queria manter o quórum se os próprios votos da oposição, no caso do texto principal da PEC, eram votando sim? Porque nos destaques, a gente conseguia fazer alterações. Por exemplo, tirar o estado de emergência. A gente poderia manter o benefício pago como um benefício permanente, que era o destaque do PSOL. E quem precisava de 308 votos para fazer isso não era o PSOL, não era o PT, não eram os partidos de oposição. O Lira precisava garantir 308 votos para que o nosso destaque não fosse válido. Então, mesmo sabendo que tinha 308 votos para o texto principal, ele ficou com medo de não ter votos suficientes para que o texto fosse mantido e a oposição, então, garantiria retirar esses pontos do texto. Um dos pontos era o prazo, que diz que seria só até o final do ano, e aí passaria a ter um caráter permanente, e outro era o próprio estado de emergência, que ele não queria colocar em risco a votação que ele fez. Aí vem no dia seguinte, questões de ordem são realizadas, e ele inova mais uma vez, piorando e fechando ainda mais o cerco contra a oposição. Ele edita uma portaria, que é a terceira forma de votação distinta desde que essa matéria começou a tramitar no plenário, dizendo que deputados podem votar de qualquer lugar do Brasil, mesmo sem terem vindo à Câmara dos Deputados. Então, com medo de não ter quórum, ele garantiu que um deputado aliado dele, que está em qualquer estado do país, pudesse votar para derrubar os nossos destaques, os destaques da oposição. Foi isso que ele fez e conseguiu fazer.
tanto isso foi um diferencial para ele conseguir derrubar os destaques da oposição, que um deles, por exemplo, ele teve 338 votos. 30 votos só a mais. Se ele não tivesse feito isso, ele não teria garantido os votos necessários para derrubar os destaques da oposição. Então, a oposição, ela votou sim no texto principal, mas ela tinha destaques modificativos do texto, que foi exatamente o que ele conseguiu impedir de avançar com esse conjunto de manobras regimentais.